Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre a pós-verdade, realidade versus percepção. Pois bem, pessoal, a gente hoje inicia esse novo texto, que na verdade é uma revista que reúne vários artigos. Eu separei alguns deles aqui para a gente falar a respeito desse momento histórico estranho que a gente vive, principalmente na área das ciências, na área do jornalismo, na área da psicologia, na área da comunicação, em que as pessoas muitas vezes acreditam mais nas suas verdades do que propriamente na realidade factual, na realidade que se apresenta na ciência, por exemplo. E a ciência, a gente sabe que demanda todo um processo científico, todo um processo de formulação, decantação do conhecimento até a gente chegar no mais puro conhecimento da verdade. A ciência praticamente faz uma peneira ali do conhecimento para a gente só deixar o conhecimento mais puro. E o que a gente não vê na pós-verdade? O mundo da tecnologia gerou um problema seríssimo, que é o fato de que antes a gente tinha a intermediação jornalística para a gente chegar ao conhecimento dos fatos. Hoje a gente não tem mais. Então, quando uma pessoa lança um blog, por exemplo, quando uma pessoa tem um canal de vídeos no YouTube, quando uma pessoa lança uma informação no Facebook, no WhatsApp, produz um vídeo, ela se comunica diretamente com a gente. E isso muitas vezes não tem fundo científico algum. Eu posso inventar uma teoria da conspiração aqui e me comunicar diretamente com o mundo todo. E se as pessoas começarem a acreditar nessa teoria minha da conspiração, isso se torna uma verdade na cabeça delas. Eu posso começar a dizer, por exemplo, que a Terra não é plana coisa nenhuma, conforme os terraplanistas dizem, e que muito menos é redonda, conforme a ciência diz. Eu posso começar a dizer que a Terra, na verdade, é quadrada. E é perigoso daqui a uns dias muitas pessoas estarem acreditando em mim, por mais absurdo que isso pareça. Isso tudo é reunido no conceito de pós-verdade, porque a falta de intermediação jornalística, que antes era um meio de conter e de depurar essas substâncias nocivas ao conhecimento, a gente não tem mais. As pessoas se comunicam diretamente, e aí há espaço para se acreditar em tudo o que se quiser. É interessante como depois do evento da internet, do crescimento da velocidade da internet e da divulgação de vídeos, isso não faz mais que 10 anos, e principalmente da popularização da internet entre as camadas mais pobres, e isso não faz mais do que 6 anos, nós temos um desenvolvimento imenso de fake news, principalmente de pessoas começando a acreditar em teorias da conspiração. Fazendo um resumo aqui de todos esses artigos que eu passei para vocês sobre a pós-verdade, não necessariamente um só, eu vou trazendo elementos de todos eles que vão condensar aqui nessa aula os principais pontos que vocês precisam saber a respeito da pós-verdade. Porque isso é um processo social terrível que a gente tem vivido na atualidade e que a psicologia social precisa se atentar, porque isso tem causado uma transformação na mente das pessoas. Segundo Sarsalerros, autor daquele segundo artigo que eu passei para vocês sobre o fact-checking, que a gente vai falar daqui a pouco, ele afirma que a pós-verdade consiste na relativização da verdade, na banalização da objetividade dos dados e na supremacia do discurso emotivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os conteúdos factuais são colocados em segundo plano. E o que vale mais é a narrativa pessoal. É a emotividade que o autor da narrativa coloca no seu discurso. A retórica, a oratória, a maneira como o indivíduo se expressa muitas vezes é mais importante do que o fato em si. E as pessoas muitas vezes acreditam mais no indivíduo do que propriamente no fato. Isso está criando verdades alternativas, isso está criando verdades para as próprias pessoas. Isso está imbricado, isso está colado no conceito de pós-modernidade também. O conceito de pós-modernidade que surgiu lá com os franceses, principalmente com o Jean-François Lyotard, que fala a respeito desse tema como se as verdades alternativas fossem mais importantes do que a própria verdade científica, que a ciência estaria em descrédito, que os grandes discursos de legitimação estariam em segundo plano, como o discurso político, religioso e até o científico. Esse conceito acabou influenciando o mundo de tal forma que nessa era da informatização, nessa era dos computadores, das redes sociais, isso se tornou um absurdo. Ainda que a gente saiba que todos os grandes discursos têm lá os seus problemas, se a gente começar a não acreditar em nada e nas verdades pessoais, tudo é possível, tudo é permissível. Qualquer pessoa vai ter a sua própria verdade e não vai acreditar nos conceitos gerais que a sociedade criou. Se a sociedade criou instituições e conceitos gerais, é porque ela deu aquilo, ela enxergou aquilo como verdadeiramente útil, como bom, como melhor. E a sociedade criou, por exemplo, a ciência. A gente sabe que a ciência é o conhecimento não espontâneo, é o conhecimento sistematizado, organizado, é o conhecimento que se afasta da percepção pura e simples
imediata para tentar depurar, para tentar isolar esse conhecimento, aquilo que é nocivo, aquilo que é ruim, aquilo que não combina com uma explicação mais aprofundada. E a gente sabe que a ciência é a melhor forma de a gente chegar ao conhecimento na atualidade. Existem outros discursos de legitimação, mas que muitas vezes caem em descrédito também em virtude dessa pós-verdade. As pessoas começam a acreditar nas verdades que elas criam para si mesmas. Então a gente tem vários terraplanistas por aí, a gente tem pessoas acreditando que vacina não é necessária na atualidade porque as doenças estão erradicadas, o que é um completo absurdo, uma falta de lógica total, porque se as doenças estão erradicadas é exatamente porque as pessoas tomam vacina, como sarampo, por exemplo, que voltou aqui no Brasil, porque as pessoas não estavam mais tomando os devidos cuidados. E se começa a acreditar em Papai Noel, se começa a acreditar em coisas simplesmente absurdas, porque se está dizendo na internet. Eu me lembro muito bem que quando a internet surgiu, as pessoas acreditavam em tudo o que era posto lá. Tanto que houve um movimento muito grande dos professores para tentar fazer com que os alunos se tornassem mais criteriosos na hora de pesquisar na internet, porque nem tudo que está lá é verdade. Às vezes o aluno pega a informação de um blog pessoal, em que a pessoa coloca o que quiser lá dentro e toma aquilo como verdade absoluta. E aquilo não é ciência de fato. A pessoa pode ter tirado da própria cabeça aquela informação. Quantas vezes vocês já ouviram falar da Wikipedia para não pesquisar naquela enciclopédia digital? É exatamente porque o conhecimento que é posto lá dentro vem de pessoas comuns. Apesar de ter todo um critério de seleção desses conhecimentos, pode haver alguma informação errada. É por isso que o conhecimento científico vai muito além, porque ele exige essa depuração, ele exige essa peneira daquilo que é impuro, daquilo que não serve. Enquanto na pós-verdade, a gente coloca a verdade em segundo plano, por isso que a gente fala de pós-verdade. É como se as pessoas ultrapassassem a verdade e a verdade fica em segundo plano. O que vale é o que elas criam. O desenvolvimento das redes sociais e do YouTube fez com que as pessoas tivessem muito mais voz do que tinham antes. Antigamente nós só poderíamos ser conhecidos no mundo inteiro se nós fôssemos artistas muito famosos, esportistas de alto calibre ou pessoas da mais alta cúpula em qualquer área de atividade. Hoje, uma pessoa pode ser famosa de dentro de casa. É algo sem precedentes na história humana. Você pode ser conhecido no mundo inteiro sem sair de casa. Então, isso deu para as pessoas comuns um poder que antes elas não tinham. Só que o grave problema disso é que as narrativas pessoais, totalmente infundadas muitas vezes, sem os critérios científicos, passaram a chegar na minha e na sua casa de uma maneira completamente aberta, sem nenhum filtro. E o filtro, quem fazia antigamente era o jornalismo, e jornalismo a gente sabe que é um processo científico. A pessoa precisa fazer uma faculdade para ser um jornalista. E lá, na faculdade de jornalismo, ela vai aprender a depurar o conhecimento, como eu estou falando para vocês. Diferentemente de uma pessoa que lança informação de dentro de casa. É por isso que as teorias da conspiração estão tão em altas, as pessoas acreditam em tudo menos na verdade. Isso tudo começou em 2016, apenas há 4 anos, quando da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, se descobriu que várias e várias fake news haviam sido postadas pelo país inteiro, a favor principalmente do Trump. Um dos textos cita que a cada 4 fake news que eram postadas a respeito do Trump, uma era postada a respeito da Hillary Clinton, que também foi candidata à presidência dos Estados Unidos naquela ocasião. E isso, obviamente, influenciou demais a percepção dos eleitores a favor, obviamente, do Trump, e ele acabou se elegendo. A gente sabe do escândalo que foi isso, inclusive sendo investigado pelo Senado americano, problemas seríssimos envolvendo a Rússia e tudo mais, e que foram provados realmente que as fake news existiram e que necessariamente isso ajudou o Trump a se eleger. Então, se antes a gente tinha outros processos políticos também influenciados por mentiras, dessa vez agora o problema é mais sério, porque todas as pessoas têm acesso a isso em geral, ou grande parte delas. A gente não pode se esquecer do Brexit, também no Reino Unido, em que fez com que os países que compõem ali a Grã-Bretanha se afastassem, se retirassem da União Europeia, a partir de fake news. A partir de mentiras postadas na internet, começou-se a acreditar que a saída da Inglaterra da União Europeia seria bom, seria positivo para o país, para o desenvolvimento econômico do país. E isso foi tomando tal proporção que até políticos começaram a acreditar nessa mentira. E a gente sabe que as consequências negativas disso recaem principalmente para a população mais pobre do país. Então são duas situações muito ruins e muito perigosas a respeito da pós-verdade. E a psicologia social precisa ficar atenta a isso.
porque é um problema ligado à comunicação, e comunicação é parte estruturante da psicologia social. Nessa época de coronavírus, de quarentena, a gente vê quantas e quantas informações erradas e mentirosas são divulgadas pelas redes sociais e o quanto isso influencia negativamente a vida das pessoas. É interessante que o post-truth, a palavra da moda, a palavra em inglês que significa pós-verdade, foi eleita como a palavra do ano em 2016. E no ano seguinte, em 2017, a palavra do ano eleita lá na Inglaterra foi fact-checking, que significa checagem dos fatos, um antídoto para o post-truth, para a pós-verdade. Enquanto a pós-verdade produz as notícias falsas, produz os conhecimentos alterados negativamente, ou as meias-verdades, ou as verdades alternativas, o fact-checking faz exatamente o contrário. Ele analisa essas notícias espalhadas pelas redes sociais, pela sociedade informatizada, e tenta devolver como um critério de verdade aquilo que realmente é fato e expor quais são as mentiras. O fact-checking, portanto, é um fiscal das notícias na sociedade. É uma checagem dos fatos para que a gente não fique à mercê de falsas notícias. A gente teve explosão também dos memes na sociedade de 2016 para cá, e o meme, ele causa uma espécie de curto-circuito mental, porque ele muitas vezes cria um reducionismo muito grande em questões complexas. Você coloca, por exemplo, a imagem de uma pessoa com uma determinada face e escreve aqui em cima e aqui embaixo. E isso tudo resume todo o conteúdo. Ele tem um apelo emocional muito grande. Isso é grave, porque leva as pessoas a acreditarem naquilo especificamente. A gente sabe que cognitivamente isso causa um problema sério. Já foi provado pela psicologia cognitiva que pessoas são muito mais capazes de acreditar em frases, por exemplo, que rimam, porque elas têm um apelo emocional maior. Elas soam como se fosse verdade. Se eu falar para você que água mole em pedra dura tanto bate até que cria uma fenda, é muito diferente de eu falar para você que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Isso soa de maneira muito mais real na nossa mente e cola cognitivamente. E tem uma pitada de ironia, que é a rima, que faz com que a gente acredite nisso como sendo uma verdade absoluta. Os políticos sempre souberam usar muito isso, e tem alguns casos icônicos na história do mundo em que pessoas utilizaram essa técnica de rimar para transmitir maior noção de verdade ou de veracidade para as pessoas. Um advogado norte-americano, por exemplo, no julgamento do O.J. Simpson, o maior julgamento da história do mundo até hoje, aquele jogador de futebol norte-americano, ele se utilizou de uma rima em inglês para dar a entender que o seu cliente era, na verdade, inocente. Então ele se utiliza de uma rima para criar um curto-circuito na mente das pessoas e ele acabou sendo absolvido. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must quit. Ou seja, ele queria dizer que se a luva que foi encontrada no local do duplo assassinato, teoricamente o O.J. Simpson teria cometido contra a ex-mulher e contra um amigo dela, ou um suposto namorado dela, se não servisse na mão do próprio O.J. Simpson, é porque ele deveria ser absolvido. Então ele disse essa famosa frase que ficou eternizada, infelizmente por um motivo muito ruim, e que acabou gerando uma espécie de curto-circuito mental na cabeça das pessoas sem que elas percebessem. Todos esses elementos foram usados estrategicamente para gerar na cabeça dos jurados a percepção de que ele era realmente inocente, sendo que todas as circunstâncias levavam a crer que ele havia matado essas duas pessoas. Então a gente sabe o quanto que as informações colam na cabeça das pessoas, e no caso da pós-verdade, o meme que foi utilizado, que foi criado basicamente para gerar isso, para ser uma informação de impacto, faz com que as pessoas muitas vezes se guiem por esse meme e não necessariamente pela verdade mais aprofundada. O meme tem a capacidade de reduzir um conhecimento complexo, uma situação que envolve vários fenômenos, várias versões, várias situações que necessitam ser aprofundadas, em algo extremamente simples e enviesado, para o lado que você quiser. É por isso que no âmbito da política ele tem um efeito muito grande e ao mesmo tempo muito grave, porque as pessoas passam a acreditar em informações que muitas vezes não é verdadeira. É muito difícil quando a gente vê questões muito complexas que a gente sabe que não são de fácil resolução ou de fácil argumentação na psicologia, reduzidas a uma informação extremamente simplificada de um meme, por exemplo. Como se a realidade fosse tão simples quanto aquele meme apresenta ou aparenta. Não é assim.
E a pós-verdade reúne todos esses conceitos, todos esses conhecimentos novos, essas novas formas de agir e que influenciam muito a forma de ser das pessoas. A gente tem que levar em consideração que essa era da pós-verdade cria mentiras que muitas vezes se tornam verdades na cabeça das pessoas. E mesmo diante de argumentos científicos ou de provas factuais, de coisas que refutam aquilo que a pessoa está falando, ela continua crendo na sua própria verdade. E esse é o aspecto mais triste da pós-verdade. A pessoa acredita mais na narrativa pessoal do que propriamente no fato evidente que você está apresentando para ela. A lógica é jogada no lixo em função da verdade pessoal, da narrativa pessoal. Isso tem criado problemas seríssimos na área da comunicação, porque muitas vezes as pessoas passam uma informação, outras distorcem, e as pessoas acreditam mais na distorção do que propriamente na informação. Nós temos quase que uma tendência de acreditar quase que de imediato naquilo que vem para nós em forma de notícias, de memes ou de outros artifícios que a internet fornece. É por isso que nós, da psicologia, temos que ter uma outra postura, manter uma vigilância em absolutamente tudo, principalmente quem lida com psicologia social, porque a ideologia, os aspectos ideológicos são trabalhados pela psicologia social. E a forma de transmissão de ideologias as mais diferentes possíveis, hoje em dia na internet, acontece a todo instante. Com base na comunicação, as pessoas usam essa ferramenta interessantíssima que a gente tem, esses recursos maravilhosos que nós temos na atualidade, que a internet nos oferece, como as redes sociais, por exemplo, e o YouTube, para disseminar mentiras ou verdades alternativas, não muito bem contadas. E aí a gente vê que uma estratégia de manipulação muitas vezes é feita. E às vezes as pessoas criam teorias em torno dessas manipulações, acham que estamos sendo manipulados em tudo, e na verdade não. No Brasil, por exemplo, se você é da direita, tudo que a esquerda fala é mentira. E se você é da esquerda, tudo que a direita fala é mentira. E a gente não pode agir dessa maneira, exatamente pelo fato de que a gente tem que verificar os pontos positivos em ambas as formas ideológicas de ser, em ambas as posturas. Isso é muito perigoso, porque quando a gente começa a desconfiar de tudo também, a gente cria uma sociedade paranoica. Nós, enquanto cientistas, podemos fazer isso porque esse é exatamente o nosso papel. O psicólogo social precisa estar atento àquilo que é verdade e àquilo que não é. Mas ele próprio não pode ser influenciado por essa maneira de ser das pessoas. É uma maneira de ser quase que paranoica, em que tudo que surge é mentira. Me lembro muito bem na Copa de 1998, quando o Brasil perdeu por 3-0 para a França na final, sendo engolido em termos de futebol. A França jogou muito melhor que o Brasil. Surgiram teorias da conspiração as mais diferentes possíveis. No Brasil também, quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo, nós vimos isso. E muitas pessoas acreditam e têm a tendência de acreditar mais em teorias da conspiração do que no fato evidente que a Alemanha foi muito melhor que o Brasil naquele jogo específico. E que o Brasil já não vinha jogando bem há alguns jogos. Tanto que o Brasil quase foi eliminado pelo Chile nos pênaltis, nas oitavas de final daquele campeonato. E as pessoas não lembram dos fatos em si e se apegam simplesmente naquilo que aconteceu, na tragédia que aconteceu do 7-1. Esse é o problema da pós-verdade e de quando as pessoas querem acreditar em teorias da conspiração. Um dos motivos disso também é porque o mistério, aquilo que é diferente, sempre chama mais a atenção das pessoas do que propriamente aquilo que é normal. Então, eu chamo muito mais a atenção do público se eu falar que o Brasil vendeu a Copa de 2014 do que se eu falar que a Alemanha foi melhor que o Brasil ganhando de 7-1. Simples assim. Eu crio aquele clima de instabilidade na mente das pessoas exatamente por falar algo diferente. E as pessoas nas redes sociais e no YouTube estão utilizando isso o tempo todo. Isso é muito perigoso. Não à toa que um dos canais mais seguidos no YouTube aqui no Brasil é aquele canal Você Sabia? Porque eles falam de mistérios os mais diferentes possíveis que acontecem no mundo e discutem essas teorias da conspiração o tempo inteiro naquele canal, fazendo com que as pessoas fiquem praticamente estáticas, olhando para aquilo, querendo entender sobre o que eles estão dizendo e sobre o que eles estão falando. O aspecto do misterioso, o aspecto do desconhecido, o aspecto de vocês foram enganados, isso chama muito a atenção das pessoas e isso tem sido um problema na sociedade atual. Os memes têm a capacidade de suavizar emotivamente as mensagens, fazendo com que chegue de uma maneira muito mais agradável para as pessoas, em forma geralmente de ironia. As piadinhas geralmente suavizam qualquer discurso e isso faz com que muitas vezes as pessoas acreditam, da mesma maneira que a rima que eu falei para vocês anteriormente. Isso tem sido usado por políticos o tempo inteiro e a gente tem que saber e ter a consciência que nas próximas eleições, por exemplo, isso vai ser usado o tempo todo para tentar gerar esse curto-circuito mental na vida das pessoas.
Para a gente finalizar, eu cito mais um artigo aqui que diz respeito aos algoritmos que as redes sociais criam. O YouTube, o próprio Google cria e faz com que as pessoas vivam numa verdadeira bolha, numa bolha informativa. Veja bem, quando você entra no YouTube, por exemplo, e assiste um vídeo a respeito de determinado assunto, há uma tendência de que outros vídeos muito próximos daquele assunto que você viu seja jogado na sua tela inicial. Então, o seu YouTube é muito diferente do meu YouTube. Aquilo que aparece na tela inicial desse site no meu computador é diferente do que aparece no seu computador ou smartphone, porque os algoritmos leem os seus desejos e conseguem jogar para você aquilo que é de seu interesse. E isso é absolutamente perigoso, porque isso vai criando bolhas informativas em que você acha sempre que aquilo é o que todo mundo está vendo, e na verdade não é bem assim. Se você, por exemplo, é da direita e você só fica vendo vídeos que dizem respeito à política de direita no Brasil, você tem a tendência de achar que todo mundo também fica vendo aquilo e as pessoas acabam saindo de si. As pessoas querem doutrinar os outros à força, como a gente tem visto nas redes sociais, porque o tempo inteiro elas se alimentam com aquilo, o tempo inteiro as plataformas digitais retroalimentam as suas páginas iniciais, o que as fazem voltar e ver novos vídeos relacionados a isso e sempre a isso o tempo todo. Veja o Google, por exemplo. O Google, quando você digita uma palavra, seja ela qualquer, logo abaixo aparece uma complementação dessa palavra. O Google complementa essa palavra para você. Nós da psicologia, provavelmente se a gente colocar a letra P naquela barra de pesquisa do Google, no nosso computador ou no nosso smartphone, provavelmente apareça embaixo psicologia, porque o tempo inteiro nós estamos digitando isso no Google. Ele aprende e retorna para a gente aquilo que é do nosso interesse. Esses são os algoritmos, os programas computacionais criados exatamente para personalizar o seu computador, o seu smartphone dentro daquilo que é de seu interesse. E aí, se outra pessoa, por exemplo, que não é desse mundo da psicologia, digita a letra P, pode aparecer, por exemplo, pedagogia, porque a pessoa faz faculdade de pedagogia e digita pedagogia o tempo inteiro. Então a gente vê que essa personalização exacerbada acaba sendo pior para o ser humano, porque o tempo inteiro essas plataformas digitais nos retroalimentam com conteúdos do nosso interesse, que fazem com que a gente fique preso naquele ambiente como uma bolha e a gente não consegue sair. Muitas vezes a gente entra no YouTube para ver um determinado vídeo, por exemplo, de aula de psicologia, e você se depara com algo que você viu anteriormente e que é de muito interesse seu, e você não resiste, você tem que ver aquele vídeo porque te interessa demais, porque te motiva demais a ver aquilo. Você imagine o que é isso na cabeça de uma criança ou de um adolescente. É por isso que nós, da psicologia social, temos que tomar muito cuidado. Esse sistema digital acaba criando bolhas em que as pessoas ficam presas e não conseguem mais sair, seja por causa do interesse, da motivação, visualizar sempre conteúdos a respeito daquilo, seja porque, por exemplo, no Facebook, você curte uma determinada foto, ele tende a te retroalimentar com fotos e com situações semelhantes àquela que você curtiu. Na verdade, eu ouvi dizer que se você parar na barra de rolagem no Facebook, em uma determinada foto, em um determinado conteúdo, ele tende só por essa parada a te retroalimentar com aquilo lá, porque você parou e o algoritmo entende que você está se interessando por aquilo. Por isso que são tão perigosas essas bolhas, que a gente acha que o mundo todo está pensando como a gente. Na verdade, não. Ele está te jogando conteúdos que condizem com aquilo que você gosta, o que te faz achar que o mundo inteiro está com você. E quando alguém discorda, as pessoas são duras, são grossas, são secas com aquela pessoa nas redes sociais, na internet, exatamente porque ela acha que ela tem a massa com ela, ela acha que ela tem o grupo com ela. E esse pensamento de grupo, a psicologia social também estuda, que é o chamado efeito manada, quando as pessoas agem junto ao mesmo tempo, em comboio, em grupo, sem saber por que estão correndo, e muitas vezes aqueles que estão lá no meio nem sabem por que estão correndo, mas veem que os outros estão correndo e vão junto. O famoso efeito Maria vai com as outras, que a gente sabe tão bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a pós-verdade, porque a pós-verdade está criando efeito manada nas pessoas, seja pelas bolhas informativas, seja pela suavização dos discursos, seja pela mitificação de pessoas, colocando essas pessoas como se elas fossem intocáveis. A gente vivenciou isso aqui no Brasil com o lulismo, a gente vivencia isso aqui no Brasil com o bolsonarismo, porque seja no extremo da esquerda, seja no extremo da direita, as pessoas endeusam figuras políticas e muitas vezes você apresenta fatos, seja para a direita ou
seja para a esquerda, as pessoas não conseguem enxergar que há problemas nessas figuras políticas também. Elas só enxergam que elas são mitos e que são perfeitas. Nós da psicologia não podemos cair nessa armadilha das redes sociais, não podemos cair nessas armadilhas que as plataformas digitais estão oferecendo na atualidade. Na verdade, nós temos que lutar para que as pessoas tenham mais consciência da realidade e saiam desse processo que aliena as pessoas cada vez mais. Por esse motivo que estudar a pós-verdade é algo urgente para a psicologia social. E para a gente finalizar, um dos graves problemas que essa pós-verdade traz é o fato de que é um ataque direto contra a ética, um ataque direto contra a deontologia profissional, como por exemplo a questão da ética profissional. Ela faz com que muitas pessoas vendam informações falsas para que outros acreditem e sejam desvirtuados da verdade. A gente vê notícias falsas sendo espalhadas pelo campo empresarial, pelo campo político, na área da comunicação, ou seja, em todos os aspectos e âmbitos sociais a gente está tendo esse movimento muito ruim de formação de notícias falsas e disseminação dessas notícias pelas redes sociais. O YouTube também tem promovido esse problema seríssimo das pessoas terem acesso direto a outras pessoas sem a intermediação do jornalismo, o que faz com que narrativas pessoais nuas e cruas cheguem até as casas de todo mundo e as pessoas acreditem mais nas narrativas pessoais do que no conhecimento científico promovido circularmente e passo a passo que a gente tem até os dias de hoje. Então, pessoal, fazendo um resumo geral de tudo isso que os textos trazem, que são vários artigos, eu creio que a gente conseguiu abordar os pontos principais, que são o conceito de pós-verdade, de fact-checking, de meme, o que as plataformas digitais têm feito na mente, na percepção das pessoas, em função das verdades alternativas, das narrativas pessoais. Tudo isso faz parte da pós-verdade. Desde o crescimento desse conceito em 2016 até os dias de hoje, quando a gente vê problemas seríssimos na internet sendo gerados, inclusive questões políticas sendo desvirtuadas em função da pós-verdade, em função dos argumentos emocionais terem mais valor do que o fato em si. Então a gente fica por aqui e daqui a pouco a gente volta com uma nova aula para vocês, tá ok? Um abraço a todos e até mais.